Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos a essa primeira live do Circuito de Lives, retomando sua autonomia. Boa noite a todos que estão aqui ao vivo junto comigo, pessoal que está conseguindo entrar. Boa noite, todos bem-vindos. É com muita alegria que abro oficialmente o nosso circuito de lives, retomando a sua autonomia. Não sei nem como dizer que alegria e que eu realizo esse projeto, que é um projeto pessoal, que nasceu há muito tempo atrás e hoje está se concretizando. O primeiro circuito de lives com convidados especiais, para que a gente possa aprender sobre saúde, sobre longevidade, o que podemos fazer para resgatar a nossa saúde, o que podemos fazer de forma ativa e massiva a favor da nossa vida. Que bom receber cada um de vocês aqui. Sejam bem-vindos. Pessoas que já passaram pela minha vida, que ainda estão nela, pessoas queridas que estão aqui presentes, pessoas que estão chegando agora nesse Instagram. Estou muito feliz de estar iniciando. Para quem está chegando agora, essa é a primeira live de um circuito de 3 lives, retomando a sua autonomia. Nessa primeira live, hoje, nós teremos uma convidada muito especial, doutora Sofia Catassini. Nós estamos aguardando, já ela vai estar aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre saúde, que começa pela boca, quais as implicações bucais, o que tem a ver, né, os problemas da nossa saúde bucal com todo o nosso corpo. Vamos falar de medicina integrativa, vamos falar de saúde, de longevidade, vamos falar de terapias biofísicas, tudo que tem de mais novo, de tratamentos de doenças e enfermidades não só bucais. Amanhã teremos o Dr. Christian Aguiar, que é um guerreiro aqui nas redes sociais, médico integrativo, que trabalha com suplementação, tem um programa de aulas também. Dr. Christian vai estar nos dando dicas para nós mulheres de 40 a mais. Somos jovens o suficiente? Como podemos resgatar nossa saúde? Quais estilos de vida que estaremos por aí? E na quinta-feira estarei eu arrematando esse circuito de lives e entregando novidades e presentes para vocês. Agora eu vou chamar a doutora Sofia, que eu acho que ela já está por aqui. E, doutora Sofia, já estou te chamando. Vamos ver se eu consigo. E aí? Olá! Deu certo! Que alegria recebê-la! Muito obrigada, minha querida. Por aqui, tudo certo. Vamos só testar áudio e som. Você está ouvindo bem, nos ouvindo bem? Eu tô, vamos ver se está todo mundo me ouvindo também. Veja se Pessoal, coloca uma mensagem aí para nós, se você está nos vendo e nos ouvindo com qualidade. Manda um joinha aí pra gente, vai nos dando feedback. E você está bem? Tudo bem, minha querida doutora Sofia, deixa eu lhe apresentar com todas as honras. Doutora Sofia é formada em odontologia pela USP. O ano a gente deixa para lá, né? Faz bastante tempo. Aos 40 anos. Já faz 40 anos, doutora Sofia? Mais que 40. 40 anos, 41 anos. Cruzes. Doutora Sofia tem especializações em homeopatia, acupuntura. Foi lá na Alemanha estudar homotoxicologia. Trouxe para nós novidades há quase 30 anos atrás sobre medicina integrativa, sobre como tratar o homem da sua forma integral, na tetrapolaridade dele, né? Sabe muito sobre homeopatia, estudiosa, ozonioterapia, e assim vai o currículo todo, né? E eu tenho uma história muito interessante
Encontrei a doutora Sofia na vida, não por acaso, porque os encontros para mim não são por acaso. Nem, Encontrei a doutora Sofia. Aí, nem para mim, da casa. encontrei a doutora Sofia por intermédio de uma grande amiga, a doutora Márcia Cabreira, no momento de dor, no momento em que eu ressignifiquei minha vida, não é? E que eu pude começar a viver a saúde como um todo. Então, a sua presença para mim aqui é um momento de muita alegria. E eu sou muito grata por isso. E eu gostaria que você contasse para nós um pouco sobre você, como que uma odontóloga, uma dentista, que formada na USP, num estudo tradicional, maravilhoso, foi buscar essa interdisciplinariedade. Pois é, né? A vida prega. E eu tenho 2 filhos e o primeiro filho, Deus me mandou um pacotinho com alguns probleminhas. E ele nasceu com uma gripe, a qual não sabia nada sobre ela. E aí eu sempre sou muito buscadora e comecei a diversos profissionais, bate numa porta, outra, mas no fundo, acabou indo, envolvendo tudo, mas a pela para entender o que é que tinha acontecido por ele, o nome dele, foi minha. Então, a primeira coisa que eu resolvi estudar apareceu na minha frente, né? Não é o destino, mas apareceu, foi a homeopatia, e hoje ele tem 30. Ô, doutora Sofia, o pessoal está dizendo aqui que o seu áudio está um pouco cortando o Vê se microfone. O está pessoal melhor. está dando. Está melhor agora? Está Parece melhor? que melhorou, né, gente? Ah lá, tá cortando o Então, áudio. bom. Eu desencostei ele aqui, acho que ficou melhor. Então, vamos Acho que foi melhor? Pronto. melhor. Então, o que aconteceu? Eu resolvi estudar homeopatia para ver se podia ajudá-lo, e realmente foi uma das coisas que mudou o contexto da historinha dele, porque dentro da síndrome dele ele tinha. Ele era para ser meio anãozinho, tipo 1,5 m no máximo. Então, é uma síndrome de Russell Silver de baixo peso e baixa estatura. E isso, a gente começou a usar a homeopatia, eu comecei a entrar em contato com outras pessoas, e com alguns homeopatas, e aí eu comecei a resolver, a mudar algumas coisas. Antibiótico todo mês? Não, não dá mais. Não sei quantas mil vacinas, não sei se é isso que eu vou querer para a vida, para a vida dele. E assim foi. E aí a coisa começou. A sua intuição de mãe te dizia que para cuidar do seu primeiro filho, que tinha um atraso no crescimento, era isso? Que o áudio cortou um pouquinho no começo? Ele tinha um atraso de tudo. Peso, na estatura e, e no desenvolvimento tudo foi mais lento. Tudo mais lento. Então ninguém sabia muito se ele ia andar, ia falar, mas no fundo ele foi correndo atrás de tudo. Quando eu entrei com a homeopatia foi quando as curvas dele começaram a entrar. Ele era, tirando aquelas curvas de criança, que tem 3, 4 curvas, a dele era um palmo abaixo da última de baixo. Era horrível, coitado. Mas, enfim, hoje a gente trabalhando na epigenética, que foi o que nós fizemos. E o que a gente tem? Ele hoje é dentista, ele não é anão, ele tem 1,74 m, briga comigo até. Então, mas depois que eu comecei com a homeopatia, eu nunca mais parei nenhuma dessas coisas, porque isso me estimulou demais. E eu comecei a introduzir isso na odontologia, isso mais de 30 anos atrás. Ele tinha cerca de 2 aninhos quando eu comecei a fazer isso. E daí a coisa foi. Aí eu fui para a acupuntura, é que demora, esses cursos são longos, 2, 3 anos, né? Demora. Mas foi tudo indo. E aí foi quando eu cruzei com um médico muito amigo meu,
até hoje, e resolvi estudar homotoxicologia. Ele ia muito para a Alemanha, e aí eu comecei a ir para a Alemanha, aí eu comecei a me encantar pela biofísica, que é a minha paixão até hoje, né? São os diagnósticos biofísicos, né? E que são muito legais, porque aí a gente, por exemplo, você vai eleger uma medicação homeopática, você tem que conhecer bastante do paciente, entender muito das matérias médicas, né, para poder eleger um remédio. Então, você faça isso não por computador, que já tem, mas por biofísica, você pergunta para o paciente, biofisicamente, qual onda quais ondas são as mais adequadas. Aí você matou a charada, não vai ter jeito, né? Fica uma Vamos lá, história. vamos voltar um pouco para trás, que o pessoal de biofísica vai falar assim, meu Deus, uma doutora em biofísica e uma médica que uma odontóloga que ama biofísica, o que vai sair aqui? Bom, mas eu gostaria de dar um passinho atrás para o pessoal que está aqui entender melhor, e até para mim, porque como a gente vem de uma formação tradicional, né? O meu doutorado em biofísica era puramente técnico, né? Sem aplicações diretas, né? Uhum. E a gente aprende a biofísica pela biofísica, os mecanismos de ações, as moléculas que são bioativas, os peptídeos, mas e aí, né? E até a seguinte dúvida que muita gente tem aqui, né? Homeopatia funciona? Como funciona? Por que funciona? A gente ainda ouve isso, né? Sendo que a gente vê as curvas, a gente vê os trabalhos. Como assim, de forma simples, você poderia, que é um especialista, está há muitos anos trabalhando com isso, testou e validou no seu filho, encontrou um milagre nesse caminho para a vida dele. Como você poderia explicar para nós mães, para nós pesquisadores, para nós donos de casa, que é uma ciência que vale a pena investir, que vale a pena tratar? Explica um pouco isso para a gente. Na realidade, é assim, quando a gente começa a entender que cada grupo de moléculas, vamos falar grupo, porque assim, a pele, se você olhar no microscópio, né, você vai falar, isso é uma pele, ou isso é um fígado, isso é um rim, né? Ele tem lá um conjunto de moléculas, enfim, que ressona, então ele emite uma frequência muito específica. Então, o meu rim, o seu rim, um rim de um porco, um rim de uma vaca, ele tem mais ou menos a mesmíssima função. Então, ele ressona uma frequência específica. Então, o que que isso traz de muito legal? Que cada tecido, cada órgão, cada parasita, cada pesticida, cada metal tem uma frequência específica. Então, você pode fazer diagnóstico por frequência. E no caso do corpo humano, se a gente tiver aparelhos específicos, tá? Em que você possa mandar uma onda, um ressonador, é como se fosse um radar de submarino, mandar uma onda para o rim e vamos dar um som. E ele faz pi, e eu capto a onda de retorno e ele faz pi, ele diz, nossa, tá tudo ótimo. Agora, se eu mandar um pi e ele voltar, pô, ele voltar alterado, eu falo que ele tem boi na linha. Tem alguma coisa, É, tá? Mas por que é que se eu mandar a onda do rim, só o rim vai captar? Porque ele tem, é o sistema chave-fechadura, que é o mais fácil da gente entender. Ele é a tem frequência dele. receptor específico, que nem o seu celular vai tocar no seu e não no meu. É igual. Certo. Só que todas as vezes que você tiver uma frequência alterada, então ela veio lá, pô, eu posso perguntar para o sistema, porque eu tenho como pôr isso na memória, por exemplo, se naquele rim tem algum foco. Vamos dar um exemplo. Aí você pergunta, é uma bactéria? E o rim diz, pipom. Não. É um fungo? E ele diz, pipi. Aí eu digo, Ah, é um fungo. já mostra lá. Aí você pode dizer qual desses fungos. Aí você vai entrando um, A, B, C, D, F, G, H, você faz diagnóstico. E aí, depois que você acha o ente querido, aquela toxina, vamos supor que você está achando um mercúrios lá.
você pode buscar qual medicamento você pode usar para corrigir. Então, você também pode Hum. fazer isso. Então, no fundo, você está indo pela lei da similitude da homeopatia, de uma onda parecida, que possa estar melhorando. Então, vamos pensar num som. Se esse rim tem um som bem baixinho, então ele está lá, pi, mas ele está sem energia. Eu posso usar esse mesmo pi, pi, eu posso ampliar e fazer, por exemplo, uma amplitude maior e estimular o rim. Eu posso fazer isso. Como eu posso usar frequências invertidas quando eu quero limpar esse rim, por exemplo, de uma toxina. Então, tudo é onda. Então, a gente trabalha em cima de onda, tudo é frequência, né? Não tem jeito. Eu não sei se me fiz explicar muito bem, mas é mais ou menos, ok? Mas é isso, a física quântica está aí e é por aí, né? Nós somos ondas, nós somos átomos, né? Sim. Então, doutora Sofia, eu queria também aproveitá-la nesse momento, uma coisa que eu acho muito interessante e que a gente não ouve em todo lugar, por isso que eu coloquei como tema dessa live, que a saúde começa pela boca. Uhum. Porque as implicações bucais, elas começam a aparecer em outros lugares do nosso corpo. Então, quando a gente tem uma cárie, ou precisa tratar um canal, ou tem um tratamento já de amálgama, ou tem tártaro, parece que a gente está cuidando de algo muito isolado. E isso é o que a gente vê de forma convencional nos consultórios dos dentistas, né? Como é tratado na grande maioria, e eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo não tem essa dimensão, né? E eu queria que você trouxesse um pouco, de forma simples, né? Mas de forma assim, o que nós temos que pensar quando estamos cuidando da nossa saúde bucal? O que isso pode implicar? Então, é claro que os dentes fazem parte da nossa vida, do nosso corpo. Ó. Então, primeiro, o que eu acho super interessante, que levou muito tempo para eu sacar essa coisa, os dentes são cristais. Cristais guardam memória. Olha que interessante, tá? E os nossos dentes têm polpa, então eles são vivos, exceto os que foram mortos pelos dentistas, pelos endodontistas, é porque eu fiz muito canal na minha vida, mas o dente tem sistema nervoso, ele tem linfático, ele tem sistema vascular, ele tem tudo. Então, esse dente, cada coisa que acontece nele, seja porque você aperta esse dente, seja porque você deu uma, sei lá, uma batida, caiu e quebrou, seja porque você tem uma cárie, isso aqui, qualquer pedacinho dele está conectado com o nosso sistema nervoso central e com o nosso sistema nervoso autonômico, com tudo. Então, e não precisa muito. Se você pegar um fiapinho na boca, você fala, ixi, tem uma coisinha aqui, você consegue identificar isso. Então, toda essa conexão, tá? A gente também no início, quando eu comecei a estudar, eu achava assim que o problema é se você tivesse um problema aqui, você poderia ter um problema à distância. Mas é uma via de mão dupla. Você pode ter uma repercussão de um processo sistêmico em boca, e bem como você pode ter um dente com, vamos dar um exemplo de um canal tratado ou de uma batida que você deu repercutindo à distância. Então, pelos canais de meridiano de acupuntura, que é algo para mim muito familiar e que a gente sabe que há milênios já se fala disso, hoje já se fotografa que ele tem uma estruturinha lá, que a gente achava que andava, sei lá, no além, ele tem uma estrutura solitônica, tá? É muito legal. Tudo isso está bem muito conectado. Então, eu vou dar um exemplo assim, porque existem alguns, vamos dizer assim, mapas fazendo essas referências do dente ligado ao órgão e tal. Então, eu vou citar um exemplo bem simples, porque assim fica algo mais palpável. Eu vou supor que você tenha
seu dentinho da frente, ele ficou pretinho, aí depois ficou feio, fez um canal. Quando eu era criança, quando eu era criança, eu caí da cadeira de papa, meu pai conta. Ah, de boa. E eu bati os dois dentinhos que estavam nascendo. E eles ficaram marcadinhos até hoje. Então, e essa marca, então vamos pegar os incisivos, tá? Os centrais e os laterais, superiores e inferiores. Eles estão ligados nos rins, eles estão ligados no sistema reprodutor, eles, eles estão ligados em toda a parte articular da coluna, eles estão ligados à suprarrenal e, às vezes, encrenca num dentinho aqui pode estar levando, por exemplo, a uma pessoa a ter um mioma no útero, não conseguir engravidar, N coisas. E, de repente, ser uma pessoa um pouco mais medrosa, porque está ligado nos medos, nas fobias. E conforme você vai saneando essas coisas na boca, você vai melhorando o sistema, tá? Agora tem um grande problema. Quando o dente está vivo, enquanto ele está vivo, a gente tem grande chance de recuperação do paciente em todos os seus aspectos, porque a gente está trabalhando no sistema nervoso, você está trabalhando na conexão. Quando ele tem um canal tratado, você rompeu essa conexão. Então, Uau. ele está lá, você vai sorrir, você vai comer, muitas vezes não sente absolutamente nada, mas a partir do momento que você desvitalizou esse dente, ele tem um canal principal, mas ele tem trocentos milhões de canais colaterais, canais laterais, bem micro, que se a gente enfileirasse um único dente, daria 4 quilômetros para ter bichos e porcaria lá dentro. Uau! É triste. Por isso é que hoje a gente tem outra visão dos dentes endodonticamente tratados. Tem eu falo que a vida deles já está mais perto do final, porque com o tempo, esses microcanalículos e os pequenos restos mortais das estruturas vivas que estavam lá dentro, porque ela não tem mais nutrição, ela morre, ela vira um sopão para eles. Então, você tem comida para eles. E esses bichos... Então, só recapitulando para o pessoal entender, né? Porque eu tenho certeza que aqui nessa live ou alguém já tratou um canal, ou tem um canal já tratado, né? Por exemplo, depois nós vamos falar das amálgamas, eu mesma ainda tenho. Porque na nossa época era muito comum, né? E principalmente até, vamos pensar, a partir de quem tem mais de 40, 50 anos, provavelmente tem canal também. Sim. O canal, ele é um dente que está morto, que foi feito, e que você está dizendo que existe ali, naquele canal, um acúmulo de toxinas e bactérias que são nutridas ali naquele lugar. Se E esse tipo... da porcaria. Porque o que vai acontecer é o seguinte, quando você pega um dente lindo e maravilhoso, você quebrou ele, você entrou para fazer o canal, esse canal era vivo. Ele não tinha morrido, ele não tinha feito abscesso, pus, essas coisas. Bom, esse que fez pus, então, tem mais bicho que você pode imaginar lá dentro. E ainda estava mais limpinho, e você fez numa situação extremamente real, isolado. E hoje você foi lá, pôs ozônio, fez uma mandinga linda para ele ficar bem limpo. Ele tem mais chance de ficar mais tempo na boca, tá? Então, assim, eu não estou dizendo para você que qualquer dente tratado, você vai tirar o dente, tá? Mas eu vou te falar que ele vai chegar lá mais rápido do que um dente que não, tá? Porque ele vai, de pouco a pouco, aquilo vai definhando e todas essas toxinas que acabam sendo liberadas vão para o osso. E quem vai abrir o bico é o osso. O osso vai sinalizar, porque ali vai começar a ter uma ação da
parte de microcirculação e você vai tendo um osso mais esquisito. Tanto é que hoje a gente sabe que já se tem muitos estudos do que a gente chama de microimunologia óssea. É uma osteoimunologia, porque ele tem tudo é meio diferente que acontece nesse osso. Então, vale a pena ir atrás de quem está mais treinado. Hoje tem bastante profissional que já está treinado. Claro que eu sou a vovó da turma, mas tem bastante gente fazendo direitinho, tá? Não é tão fácil de você ter diagnósticos como esse. Olha, esse dente fica, esse dente tira. Não é bem, mas é possível fazer coisas interessantes disso. Porque essa pessoa... O que você está dizendo como recomendação é que se caso chega num caso desse, que é para a gente procurar especialistas que saibam fazer um pouco parte dessa higienização, né? Dessa isolamento, vamos dizer. Hoje, os dentistas, na realidade, se intitulou, é algo que é meio esquisito, mas enfim, de odontologia integrativa, odontologia biológica, toda odontologia, em princípio, é biológica, mas enfim, é uma visão mais integrada, é uma visão onde a gente consegue enxergar, e não só a radiografia, é entender o paciente. Então, se você pega um paciente que tenha um único dente com um canal tratado e você começa a ver a historinha dele, ele vai dizendo assim, olha, interessante, o que o senhor tem? Eu tenho, então vamos dar um exemplo, eu tenho um mioma, agora eu estou com um monte de hemorragia, eu não sei mais lá o quê, minha coluna dói, e eu tenho isso, aquilo. Quando você vai ver que tem muita coisa ligada ao próprio meridiano daquele dente que está perturbando. Uau. E é possível se fazer um diagnóstico diferencial rápido com uma terapia que eu não sei se você ouviu falar, terapia neural. Você já ouviu falar? Então, a neural... É muito superficial. Não dá para a gente entrar em tudo. Mas, enfim, no fundo, ela usa um anestésico, que foi o primeiro anestésico que foi criado no mundo, a procaína, que ela faz o quê? Já que você é toda biofísica, ela regula a polaridade da membrana. Uau! Então, o que acontece? Toda vez que você tem uma área que não está bem, essa membrana não está girando em menos 70, menos 90 milivolts. Ela está menos 30, menos 20. Quando você aplica uma proteína, como se fosse fazer uma anestesia naquela região, ela faz, ganhei energia aqui. Ela volta a regular. Algumas regulam 100%, outras um pouquinho. Mas, quando você faz um bloqueio nessa área, com uma proteína, num dente, é um exame que você faz o diagnóstico diferencial. E suponhamos que esse paciente tenha uma dor sei lá, no tornozelo, tá? Aí você vai pensar, o que passa no tornozelo? Uma dor no pé. O rim rege a sola do pé. Por exemplo. E aí você aplica e a dor no pé soma na hora. Tipo, oi? A pessoa fala assim, pera lá, como assim? É mágica. Não, eu fiz um bloqueio aqui. Então, às vezes, você faz um bloqueio e esse paciente passa a dormir, coisa que ele não dormia. Só que isso dura 1 dia, 2 dias. Por quê? O campo errado, que a gente chama de campo de interferência, está lá, né? Um amálgama é um campo de interferência eterno. Mas vamos falar disso? Eterno. Vamos falar disso. Entendeu? Quem tem amálgama... o pessoal está dizendo que o som da doutora está com eco. O pessoal está dizendo aqui enquanto você explicava. Deixa eu ver se para falando mais perto. Vamos tentar. Mas já deu para perceber na sua fala, só recapitulando para quem chegou agora, nós estamos ao vivo aqui, estamos ao vivo também no canal do YouTube, né? O pessoal que fez o cadastro, recebeu o link, às vezes não tem Instagram, então nós estamos transmitindo por lá. Se você está nos acompanhando aí pelo YouTube, um abraço para você. Nós estamos falando sobre como as implicações bucais
interferem em outros órgãos, e como os pontos da boca estão conectados, né, como um todo no sistema nervoso, proporcionando tanto a doença como a saúde, né, o bem-estar, como trazendo também os problemas de saúde, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, deixa eu ver aqui, baixar o volume do meu celular. Vamos abaixar aqui, vamos ver se melhora. Aí vocês me dão feedback. Obrigada, Cristian. Vamos ver se melhora. Vamos lá. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as amálgamas, porque eu tratei os meus dentes quando eu tinha menos de 10 anos. E está aqui até hoje. E eu entendo que o mercúrio, de forma superficial, é problema, né? Conta pra gente de uma forma simples aí, como é que isso, até da sua prática clínica, o que você já viu aí com esses amálgamas É, aí nos dentes, na boca. na realidade, os amálgamas é um meio mito. Eu, na faculdade, aprendi o quê? Elas são de longa vida? Sim, são. Só que a gente aprende na escola que depois que ela ficou presa e que ela oxidou um pouco, que nunca mais ela solta nada. Mentira, ela solta mercúrio a vida inteira. Então, bastou você fazer assim, comer, dar 2 mastigadinhas, tem mercúrio saindo. E tá cheio de trabalho mostrando que é fato. Então, seus pau chiclete, tá? Você tá liberando mercúrio. E só que é uma fonte eterna, só que ela não é a única, né? Essa daqui é 24 horas por dia. Graças a Deus não tenho mais, faz muitos anos, né? Mas o problema todo é que o mercúrio está em muitas coisas. Não é só no peixe. Você vai achar mercúrio na batata também. Então, É verdade. então é assim, você vai pondo sempre, você vai somando, né? Você vai pondo dentro de um baldinho tudo isso. Só que a hora que você tem mercúrio, se você tiver uma amálgama feita com uma liga, porque é uma liga, o amálgama é uma liga que tem mercúrio, tem outras coisas, mas tem mercúrio. Então, o que a gente faz? Se você tem um amálgama que foi feito com a liga X, com a liga Y, com a liga Z, aqui você já tem um campo eletromagnético que se você puser um medidorzinho, dá assim por volta dos 250, 300 milivolts. A nossa Uau! célula só quer viver com 70, 80. E aí, cara? Como vai ser? Agora, isso aqui fica no seu cérebro. Conclusão: você pode ter zumbido de ouvido, pode ter perturbação do seu sistema, do eixo neuroendócrino inteiro, de uma hipófise, do que você quiser. E aí, ninguém vai achar que o amálgama tem a ver com isso. Mas, por exemplo, a hipófise, ela é assim um sorvedouro de mercúrio. O mercúrio ama hipófise, ama rim, ama neurônio. Conta para nós a função da hipófise, Nasce, para o pessoal entender a dificuldade do ela problema. é a chefona de todas, né? Se a presidência não estiver bem, quiçá o resto, imagina. Só que se tem muita dificuldade de fazer diagnóstico de uma hipófise subclinicamente funcionando. Mas às vezes você trabalha em cima dos dentes e você melhora o eixo do sistema. Então, a partir do momento que você vai removendo esses amálgamas, que você, vamos supor que tem uma tendência para gengiva, mas se toda essa gengiva, que é a nossa, vamos dizer, microbiota bucal, está inteiramente ligada com a nossa microbiota intestinal. Então, se você come um monte de tranqueira, vive com doce, não sabe viver sem um carboidrato, se entope de leite, de glúten, vai pondo as tranqueiras aí, e não é possível ter uma saúde bucal sem isso, e vice-versa, um cara porcão, cova, não passa um fio. Aí é difícil, porque aqui nós temos uma sincronicidade com os mesmos bichinhos do nosso intestino. Então, quando a gente fala da saúde começa pela boca, eu digo que em todos os sentidos,
Dente foi feito para mastigar, mas não chiclete, né? Não porcaria, né? Coisas melhores, né? Então, e as pessoas não lembram que a gente precisa mastigar. Então, a gente começa a digerir as nossas coisas pela mastigação. Então, se você tem dente faltando, dente fora de posição, às vezes a oclusão também está errada, você não tem uma cárie, mas você tem uma oclusão horrível. Então, você vai alterar toda a sua propriocepção da sua ATM, dessa articulação, vai alterar toda a sua postura, porque tem uma reciprocidade com a parte cervical. Então, assim, o sistema está todo ligado. Uma oclusão errada faz com que você tenha uma postura errada. Então, todo mundo está ligado. Para você ter uma ideia, foi uma coisa que me encantou no meio desse caminho, porque eu tive muita. Nossa, eu fui atleta e joguei muitos anos, quando eu falo quando a não podia ser atleta, jogador de vôlei, Nica. Mas eu tinha tanta dor nas costas, dor lombar, mas uma dor, porque eu larguei o voleibol, fui ser dentista, falei, agora bem, aí não faço mais, tanta dor. E eu fui com dor, depois com odontologia eu fiquei pior, claro, torta, né? Depois eu fui trabalhar com microscópio, com postura, mas eu já estava com uma escoliose, com lordose, com uma esculhambose. Aí acabou com o resto da coluna. Aí eu fui estudar posturologia com o doutor Bricot, com um francês. E aprendi que a nossa postura depende de como a gente pisa, da nossa oclusão e da convergência dos olhos. E Uau! eu Estou ferrada. Era o pior, meu pé era mais ou menos, meu olho meio torto. Eu arrumei o olho, botei uma palmilha com um campo lá. Eu amo fazer a posturologia. E você sabe, eu nunca mais tive dor. Dores nas costas. É muito legal. Então, a gente pensar, todo mundo tem a ver com tudo. Então, tem que ter essa... Eu acho assim, olha, são muitos assuntos, né? Eu vejo algumas perguntinhas rolando aqui enquanto que você fala, e uma aqui da Adriana me chamou a atenção, né? Ela estava falando da amálgama, ela perguntou assim, meu Deus, e os implantes? Hoje a gente já... quais as implicações, ela perguntou, né? Então, Hoje nós não temos uma outra opção mais moderna para os implantes sem ser metais? sem ser de metais, temos. Na realidade, é assim, vamos pensar que tudo que a gente põe diferente no nosso corpo é um campo de interferência. Mas nem todo campo de interferência é um foco. Então, eu vou dar um exemplo. Você está com um relógio no seu pulso, tá? Vamos dizer, um relógio típico, todo de metal. Pronto. Você tem um baita de um campo de interferência, tem uma maquininha fazendo tic-tic-tic. Não estou nem falando desses últimos, que esse é um horror. Mas vamos lá. Nem do celular que a gente dorme em fila. Vamos pegar um antiguinho. É um campo de interferência. Mas de noite você tira, né? Tá bom, um anel é um campo de interferência, né? Sim. Mas na boca você não tira. E tudo que você coloca, então o titânio, né? Então, o povo hoje fala muita coisa sobre titânio é isso, é uma droga, não sei o quê, porque ele tem campo. Ele tem tudo isso, é verdade. Mas, de alguma maneira, eu sempre falo, se o corpo colou nele, porque quando você põe um implante, ele gruda. Se ele gruda, ele não odiou tanto assim. Ele tem uma certa sincronia. O problema é que, aos poucos, principalmente quando tem mais implantes, mais metais, e aí põe óculos, põe anel, põe não sei o quê, põe tudo. Tem muito campo elétrico. De brinco na orelha. 5.000 brincos aqui, e aí vai. Então, o que acontece? Você começa a ter uma evasão desses íons de titânio, que é uma liga também, tem alumínio lá. Então, não é bem assim. E essa evasão desses íons todos começam a modificar a parte metabólica desse osso. Então, se
implante foi colocado no lugar limpo, lindo e maravilhoso, ele ainda tem muitas chances de viver durante mais tempo. Mas se ele já foi colocado no lugar onde era um dente meio podrinho, foi limpado mais ou menos, o paciente só comia pizza e hambúrguer. Vai ser nosso próximo assunto, alimentação, né? Agora na sequência. Como é que essa cicatrização vai acontecer? Ruim, É. alterada. E às vezes fica aquele campo ainda, sabe? É como se ficasse um vibracional, o fantasma daquele dente que não estava bem. E às vezes esse implante é colocado nisso. E quando ele fica de um jeito completamente errado, tá? Hoje a gente tem outras siglas, a gente chama de Irantes, ou a gente chama de Nico, o mais famoso é o Nico, que hoje todo mundo tem horror, porque os nicos em boca, que são áreas ósseas, em áreas de dentes que foram extraídos e que podem acabar se tornando em volta de canais que estão bem ruins, bem velhos, bem estourados, aqueles com lesão, aquelas coisas horrorosas que você vê. Essa área, ela fica eternamente liberando algumas citocinas inflamatórias muito importantes. E uma delas, que hoje a gente tem estudado demais, é a CCL5. É uma quimiocina e essa CCL5 ela ajuda o sistema, todas as nossas predisposições de expressões genéticas que já estavam mais ou menos ali, para ir para um tumor, para ir para doenças degenerativas, um Parkinson, é uma beleza. Então, aí a gente já tem foco, a gente tem bicho lá dentro também. Então, a gente tem bicho, a gente tem um osso meio necrosado, a gente tem uma gordura em osso. Você imagina? Que situação vai ficando? Esse é o quadro mais, vamos dizer Mais assim, drástico, né, do processo. tá? E agora, para a gente ficar mais feliz, eu vou falar algo que você vai ficar muito feliz, depois do advento do Covid. O Covid, para quem tomou vacina, para quem teve Covid, para quem acha que não teve nada, mas já entrou em contato com o Covid, tá? Essa spike porqueira, uma das citocinas que ela se mantém e ela não baixa o facho é a CCL5, a mesma das encrencas em boca. Então, provavelmente, muitas pessoas que faleceram naquela época tinham muitos focos em boca para ajudar a piorar a situação. Tá? E aí a gente vê o seguinte, né? Doenças metabólicas, de uma má alimentação, estilo de vida, problemas com focos, como você está levantando agora. Então, o que a gente pode perceber? Nós somos um todo, né? Está tudo relacionado. Uma má alimentação, né? Porque agora, eu acho que no próximo ponto que eu coloquei aqui, para pedir que você falasse para a gente, que também a live, aqui o Instagram, ele tem 1 hora. A gente ficaria aqui um monte, né? Mas ele derruba a gente. Eu tinha colocado isso, né? Que com a sua experiência, quantos anos, se você pudesse condensar e dar dicas de forma simples, né? O que nós podemos fazer para aumentar a nossa longevidade. Nós estamos em contato com o Covid ainda e vamos continuar estando, né? Nós vamos... quais seriam, assim, aquilo que está no nosso poder, né? Aquilo que está nas nossas mãos? Porque quando você conta da sua primeira dor como mãe, e eu também, uma dor que me fez vir para esse lado, e vir para o lado da informação como professora, e o seu para estudar também, para resolver um problema de coração seu, né, do seu filho, nesse primeiro momento a gente se pergunta o que eu posso fazer, o que está na minha mão, o que cabe a mim, né? Aí que eu acho que é bem fácil da gente entender. A gente tem que pensar o que o nosso corpo consegue digerir. Então, o que o nosso corpo não consegue digerir, principalmente proteínas que a gente não digere, é que são a maior encrenca. Então, eu falo isso, porque
assim, todo mundo fala assim, bom, só uma pausa. Eu sou tão neurótica por essa questão de nutrição que eu tive a primeira padaria sem glúten e sem leite do Brasil funcional. Eu montei uma padaria durante Isso eu 10 não anos. coloquei no meu currículo aqui. Que eu era padeira? Procura! Eu sou padeira. Então você teve uma padaria funcional sem glúten, sem lactose. Sem lactose, com o máximo de orgânicos possíveis, colocando pré-biótico dentro, baixando o índice glicêmico. Tudo que você pode imaginar. Eu tinha filtros especiais para tirar metal pesado para fazer o pão. E assim, foi. Tudo você pode imaginar. Era assim. Não tinha alumínio, não tinha nada para contaminar o mínimo possível. A embalagem era compostável. Quase, ó, é isso aqui, ó, tá? Fiquei branquinha de vez. E em que ano foi isso, eu te doutora? digo, a gente fechou a Diaita há uns 6 anos atrás, tá? Nossa! 6 anos atrás. Eu fechei porque eu tinha duas opções. A clínica continuava, eu estava maluca, a gente não conseguia, a gente tinha que crescer para conseguir que aquilo fosse rentável de verdade, porque ela pagava as contas, mas ela não conseguia ser rentável, porque era muito artesanal. Não era popular, né? O conhecimento não é popular. E Hoje eu trabalho com isso, com informação. Outras pessoas como eu trabalham com informação. Nutricionistas estão usando as redes sociais. Médicos, professores, né? Era pouco isso. Não era muito que a gente... Hoje a gente tem tudo isso, né? Então, Mas antigamente era... Hã? Desculpa. E o glúten é uma das proteínas que a gente não digere. Algumas são proteínas que o ser humano não digere. Ah, não, para mim não faz nada. Engano seu. É que você não percebe agora, né? Porque você vai... Quem percebe? Quem tem as alergias imediatas, mas quem tem as tardias, que você come no domingo um queijo e vai ter quinta-feira uma enxaqueca, você não vai fazer nunca essa analogia. E foi o queijinho do domingo, tá? Porque ela às vezes vem 4, 5 dias depois, ela vem aparecer. Então, o que eu diria hoje, como conselho, que daqui a pouquinho a gente vai terminar, o que é que eu poderia dizer? Não é modismo isso. Glúten não é modismo, tá? Acontece que o glúten, o trigo, ele foi tão mexido, tá? Que o nosso trigo não tem mais nada a ver com aquele trigo antigo, né? Hoje é um trigo mexido geneticamente, que dependendo do lugar de onde ele venha, você tem esse trigo cerca de 300, 400 vezes mais glúten do que se tinha 30 anos atrás. É uma conta fácil. Um pãozinho atrás, nós estávamos vivas, né? Um pãozinho por dia, em um ano, você tinha uma carga de glúten que você tem em um pãozinho hoje. É impossível ter saúde desse jeito. Não dá. Fora, outra coisa que eu vou deixar vocês mais doidinhos, que é o glifosato, que é a pior encrenca que existe no planeta. Os trabalhos mostram cerca de 300 enzimas ficam rebaixadas em virtude disso. E por causa do glifosato, as plantas não absorvem os nutrientes do solo, que já está empobrecido. Então, os alimentos estão extremamente pobres e extremamente refinados ou ultraprocessados. Então, tá difícil a gente conseguir sobreviver. Então, faça o melhor que vocês possam, comam o orgânico, legal. E o cara, eu brinco que, né, regou a plantinha dele com a água do Jardim do Éden, cheio de toxina. Mas é menos ruim. E aí você vai fazer o melhor que você pode. Tenta comer mais devagar, tenta melhorar o seu processo digestório, às vezes precisa de umas enzimas, use um pouco, faça alguns jejuns, faça esporte, respire, yoga, usa tudo. Porque é o planeta que nós vivemos hoje, não está fácil, né? Mas é isso. Então, use mais frutas, mas e aí na casca é uma encrenca. Então, descasca a casca.
ponha em água ozonizada, porque ela quebra muita toxina. É uma dica boa, viu? Nós não falamos do ozônio, né, da terapia. Água ozonizada quebra muita gordura, muita estrutura. Então, minimiza. Não vai resolver tudo, mas minimiza. Então, assim, é pensar um pouquinho o melhor que você pode fazer. Durma o melhor possível, não vai dormir meia-noite, enfim, essas coisas. E menos, claro, quanto menos açúcar, melhor, e essas coisas. Então, menos processados, menos açúcar, menos tudo, eu acho que pode ser que faça com que a gente chegue lá menos podre. Porque a gente vai ter, né? As coisas não tem como, é como você falou, nós estamos vivendo nesse mundo, né, de uma cultura alimentar que nem é humana mais, né? Nem é para o ser humano. Então nós vamos sentir, nós vamos ter focos, né? Mas quando você deixa de comer açúcar, você não tem uma concentração da microbiota, uma alteração. Quando você tira o glúten, o glifosato, para quem perguntou, é o herbicida, né? Que é aplicado nas lavouras de trigo, de milho, né? Quase todas, não é, doutora? Praticamente no mundo inteiro. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não. Isso é bem complicado. E o leite, os derivados de leite de vaca, né? As pessoas escreveram aqui sobre a lactose. Não se trata apenas da lactose, que hoje já é conhecida, mas nós temos as caseínas, tem outras proteínas ali que são de difícil digestão e que, de fato, quem digere é o bezerro, né? Que eu falo das lives. E de fato tem. Vomita, ele passa mal, ele não come. Então é isso. Eu acho que quando a gente fala que a saúde começa pela boca, né, ela começa dessa forma. Então a gente começa no preventivo, né? E antes da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a necessidade da suplementação. O que nós podemos começar a pensar? Então, uma pessoa que nunca pensou em suplementar nada, nunca só fala, ouve de vitamina, ouve que tem que repor, ouve. Eu sei que o comum hoje é todo mundo ouvir que tem que tomar vitamina D. Parece que já virou uma situação já de informação, né? Pela tua prática clínica, assim, o que não pode faltar? O que eu deveria me preocupar sempre em suplementar, em buscar em consultas com nutricionistas e médicos para reposição mesmo de vitaminas? Eu acho assim, tentar manter uma dieta o melhor possível, mas como a gente mesma falou, os alimentos estão pobrinhos, eles não estão conseguindo vir porque o terreno está horrível, né? Então, mas enfim, fazer uma alimentação o mais adequada possível. A suplementação hoje, eu vou dizer que é imprescindível, tá? Imprescindível. Não digo usar tudo o tempo inteiro, não é isso. A vitamina D, que não se explica ainda direito por que você pega um surfista morenaço na praia com vitamina D de 20, né? Porque ela tem vários processos, né? Ela passa por fígado, pelo rim, ela tem uma opção de processos para ela virar ativa. Então, a vitamina D3, quer dizer, ativa, que você pode estar usando, é baratinha, é uma coisa que você pode usar muito tranquilo. Esqueceu não faz diferença. E essa coisa de achar, porque agora alguns laboratórios já subiram um pouco esse score, né? Mas ainda tem muito laboratório que diz que 30 está ótimo. Gente, 30 é insuficiente demais. Então, lembremos que a vitamina D, ela entra em 2.700 sítios. Ela nem é considerada uma vitamina, ela é considerada um hormônio. 2.700 locais não vão estar processando adequadamente se a gente não tiver a vitamina D. Então, e tomar sol, gente, não é só tomar vitamina D, não. Tem que andar no sol, fazer exercício no sol. Esse povo louco de academia com ar-condicionado a 15 graus, vai suar um pouco lá na praça, na rua, vai num lugar gostoso que tenha árvore, que tenha ar. Não correr no meio da Paulista com aquele fedor de monóxido de carbono. As pessoas não pensam essas coisas. É muito louco isso, não? Mas é verdade. E aqui no interior nós não temos esse problema, né? Um sol maravilhoso, um ar mais puro, né? Beleza, né? Mas é isso.
Então, assim, todas as vitaminas são importantes, claro, mas eu acho que consultar um nutricionista é tudo de bom, entendeu? É, o pessoal está perguntando sobre o ômega 3. Então, Ok. aí o ômega 3 é assim, é mais uma encrenca, porque ele vem escrito, né? Aí você compra aquele que está escrito assim, ó, que ele é controlado, que ele é mercury free, né? E eu já peguei aqui na clínica minha filha, né, que é médica. Hum. E de repente, no meio da gravidez dela, mãe, não acredito, eu tô com mercúrio em 30. Eu falei, e o que é que você tá comendo? Aí, Era o não, ômega tá 3. ômega 3. Todo lindo, maravilhoso, como diria, com nome, sobrenome, caro. Eu testei, rico em mercúrio. Por quê? Porque eles têm que fazer por amostragem. Então, mercúrio ama gordura. Você está comendo gordura. Então, acha mercúrio. Aí você fala, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Toma um ômega, sim, mas, de repente, vá a um homeopata na sua cidade e ele dá uns mercúrios dinamizados e vai quelando esse mercúrio. É possível Você fazer. toma o ômega 3 e limpa com a homeopatia. Pronto. Qual é o E assim você vai mercúrio levando a vida, né? certo? Tenta desinflamar por um lado e limpar pelo Mas outro, né? é importante, Muito, tá? muito bem, doutora Sofia. Muito obrigada. Eu sei que eu roubei um tempo precioso da sua vida, da sua agenda, mas que você não hesitou nem um segundo de nos presentear com tanto conteúdo, com tanto conhecimento, né? Coisas que às vezes a gente nunca ouviu falar, né? O pessoal fica, que é isso, que é aquilo, mas todo mundo aqui fascinado por esse apanhado aí de conhecimento. Quem quiser conhecer a clínica da doutora Sofia, fica em São Paulo, Fica em na. São Paulo, aqui em Pinheiros. Na verdade, eu moro na Zona Norte, mas agora a gente está aqui na Oscar Freire, porque os nossos pacientes não queriam mais atravessar o rio e ir para a Zona Norte. Então, eu vim de lá para cá, entendeu? A montanha veio a Maomé, mas tudo certo. É, Na Oscar Freire e 2250, tá? E a muito, gente tem muito, muito bem. Lá você vai encontrar, não deu tempo da gente falar, todo o tratamento de terapias biofísicas com os equipamentos que você sempre trouxe da Alemanha. Agora deve estar muito mais moderno, porque eu fico acompanhando pelo seu trabalho pelo Instagram. Fico vendo o que você está fazendo com as plantinhas, com os brotinhos germinando lá, tem a cúrcuma maravilhosa. novidades maravilhosas estão por vir, tá? Germinar. Você quer dar um spoiler aí das novidades pra Na gente? realidade, assim, a gente fez um upgrade, né, dos aparelhos, que a gente sempre trabalhou com as ondas hertzianas, e a gente está trabalhando com as ondas escalares agora, em aparelhos, e a gente está fazendo impregnação dos brotos, da germinação e de medicamentos com ondas escalares também. Então, isso faz com que esse fitoterápico já venha com uma informação para onde ele poderia ir melhor e o que ele poderia fazer. Então, a gente tem resultados infinitamente melhores e não pagando mais por isso, porque, por exemplo, o magnésio de uma clorofila, sensacional. Ele já vai ali e vai fazer o que ele precisa. Acho que estamos estouradas no tempo. Obrigada, Estamos sim. Muito tá? obrigada. Foi um prazer tê-lo conosco. Eu vou deixar o telefone da clínica na descrição da live. Para quem alguém escreveu assim, que sou eu quero passar com ela. Eu também. Vou deixar o telefone da clínica para vocês. Muito obrigada, doutora Sofia. Você abriu com chave de ouro nosso evento sobre saúde, trazendo informações modernas, com tanto capricho, com tanta evolução aí desses processos, com tanta dedicação. Muito obrigada. Um beijinho. Amanhã
nós teremos a continuidade do circuito de lives. Amanhã nós vamos receber o Dr. Christian Aguiar, também médico integrativo, Rio São Paulo. E na quinta-feira eu estarei com vocês. Um grande abraço, pessoal. Obrigado pela presença. Tchau. Tchau, tchau.